Testando. 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 Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa. Mais uma palestra e paz. Lembrando de desligar os celulares. Faz tempo que eu não falo isso, mas de vez em quando o celular toca. Então vamos ter que retomar. É bom desligar, porque na hora a pessoa fica meio ansiosa, meio nervosa, não consegue desligar o celular. E acaba atrapalhando um pouquinho. Lembrando, que a gente tem aqui o trabalho com os irmãos em situação de rua e que toda a colaboração de vocês é muito bem-vinda. Sempre. Tudo que vocês tiverem em casa e não estiver usando, tragam para cá. Produto higiênico de limpeza, até sacolinha de mercado. Às vezes a pessoa acaba acumulando ali, não usa, traz para cá que a gente usa também. Aquelas sacolinhas de mercado que você acaba juntando em casa, Aqui a gente usa, às vezes os irmãos levam alguma coisa para a rua e a gente precisa das sacolinhas. Eles poderem, levar, às vezes é um pão, alguma coisa que a gente ganha, e eles levam para a rua. Então tudo que vocês puderem auxiliar é bom. Auxiliarmos a casa para que a casa auxilie os irmãos. Porque são quase 200 irmãos diariamente aí. De domingo a domingo. Feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim. A casa não fecha. A nossa lição de hoje, nosso livro Sempre Melhor. Regeneração interior é a palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos. Tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiros de suas próprias histórias. Assim, agindo, acumulam um perigoso lixo mental, responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Hoje nossa palestrante é a nossa irmã Zilá, colaboradora da nossa casa, agradecendo ao Ronaldo, que harmonizou aqui com suas canções, que também é trabalhador da casa. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja na tarde de hoje. Ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Que neste momento possamos sentir a Sua presença junto a cada um de nós, envolvendo os nossos corações e as nossas almas em muita paz, em muita luz, em muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Então, hoje, como a Rita já falou, nós vamos começar a fazer algumas reflexões sobre o Pai Nosso, que não é novidade para ninguém,
mas eu vou tentar trazer aqui umas visões um pouco mais atualizadas no sentido tecnológico falando, tá bom? Então, Pai Nosso. Pai Nosso foi aquela oração que Jesus nos deu, né? Para todos nós, no sentido de ajudar a nossa conexão com o nosso Deus. Então, o Pai Nosso é uma oração universal. É uma oração que está em várias religiões. Claro que cada religião vai fazendo a sua adaptação. E por que eu escolhi o Pai Nosso para a gente conversar hoje? Porque Jesus, naquela época, ele já sentiu a necessidade de ensinar o povo a orar. O povo da época de Jesus, eles se preocupavam demais com as aparências, com o que as outras pessoas iam pensar, de que forma eles tinham que se posicionar para fazer oração. Eles faziam as orações em pé. Então Jesus começou já a crítica dele, né? Ele era tão delicado, mas ele não deixava de fazer os apontamentos quando a coisa não estava certa. Então, foi para essas pessoas que gostavam de se exibir ou que acreditavam que para fazer uma prece era necessário exibimento, plateia, que ele disse assim: não sejais como os hipócritas, que se comprazem em ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para que as outras pessoas os vejam, para se mostrar para as outras pessoas. Então ele já começou, né, dando um toque para a gente aí. E aí ele vai mais adiante. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então ele já está falando justamente isso. Para a gente fazer uma oração, a oração é uma intimidade que tem que existir entre a pessoa que ora e Deus. É um momento de intimidade. Não é um momento de exibimento, de se aparecer. Não é nada disso. Então ele foi muito simples e claro nessa frase aí. E aí, nós temos uma passagem muito interessante, que também está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, que diz que estava Jesus num certo lugar, como sempre, fazendo a sua oração, e quando ele terminou, um certo discípulo chegou próximo dele, inspirado pelo exemplo do mestre, disse assim para o mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Desejo do fundo do coração. E Jesus respondeu com a oração do Pai Nosso. Essa foi a resposta de Jesus. E aí, que eu digo, é que Jesus, mais do que uma prece, mais do que palavras, ele nos ensinou virtudes com a oração do Pai Nosso. Virtudes como perdoar, né? A caridade, a confiança, a fé. Essa passagem também, eu já falei, está também em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Aqui está o doutor Sérgio Felipe. O doutor Sérgio Felipe, ele é um neurocientista, acho que vocês já conhecem, e ele estuda a glândula pineal. Mas por que eu estou colocando o doutor Sérgio Felipe? Pela seguinte razão: eu estava assistindo uma palestra dele, e no meio da palestra ele fala assim: olha, nós recebemos uma informação dos espíritos. Então ele diz assim: os espíritos nos informaram que quando Jesus
pronunciou o Pai Nosso pela primeira vez, essa oração ficou impregnada na energia da Terra, em toda a crosta da Terra. Olha que informação legal. Vamos continuando dessa informação. Então aí a gente começa a pensar assim. A gente começa a pensar no Wi-Fi. Hoje em dia, para a gente poder conversar, né, a gente utiliza o Wi-Fi. O Wi-Fi o que é? Por exemplo, é uma conversa entre um aparelho eletrônico onde existem sinais invisíveis que a gente não vê. Isso acontece quando a gente está falando, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, o Wi-Fi é uma tecnologia moderna onde utiliza pulsos de energia que estão em todo lugar, e também está aqui entre nós. O Wi-Fi utiliza esse pulsos de energia, essa tecnologia que não utiliza fios, apenas uma antena, e essa energia que ele utiliza, ele vai puxar exatamente do quê? De ondas eletromagnéticas. São as ondas de rádio. A mesma onda de rádio que a gente utiliza quando a gente usa um controle remoto para abrir um portão, por exemplo, ou quando, de repente, está no GPS no carro. Então, o Wi-Fi que a gente utiliza para conversar pelo WhatsApp são ondas de rádio. Daí a gente começa a pensar. Jesus está presente. Deus está presente em todo lugar. Os Espíritos disseram o quê? Que quando Jesus pronunciou o Pai Nosso pela primeira vez, deixou impregnado em toda a atmosfera terrestre essa energia. Então essa energia poderia ser muito bem um Wi-Fi espiritual, um Wi-Fi de Jesus. Daí a gente pensa, quando a gente vai usar o nosso Wi-Fi do smartphone, do nosso celular, a gente precisa pagar um servidor, que não é barato. Se a gente não pagar, a gente não faz a conexão, não é? É uma conexão que de repente pode cair, e por aí vai. Mas, fazendo essa comparação com Jesus, com o Wi-Fi de Jesus, é completamente diferente. O nosso Wi-Fi precisamos pagar. O de Jesus é grátis. É para todo mundo. Para quem tem energia elétrica e quem não tem. E aí, a gente começa a pensar mais um pouquinho. Se o Wi-Fi do nosso WhatsApp usa ondas de rádio, em quais ondas Jesus utiliza? Jesus utiliza ondas de amor. Certo? Então nós temos que pensar que nós temos um Wi-Fi gratuito de Jesus, que vai nos ajudar a fazer a conexão direta com o nosso Pai Celestial, sem precisar pagar. Sem ninguém precisar se exibir, subir no alto de uma montanha. Não. Você pode estar no meio do mar, você pode estar no meio da mata, que você vai conseguir fazer a conexão. Então, vamos fazer a comparação. Para a gente poder entrar no WhatsApp, vamos falar só de WhatsApp aí, mas é utilizado em televisão e rádio por aí. Mas para a gente entrar no WhatsApp, conversar pelo WhatsApp, nós precisamos de uma antena. A antena seria um roteador, certo? É a antena. Aí é só um exemplo de um dos roteadores que nós temos. E para o Wi-Fi de Jesus, o que seria a antena? A antena, gente, é o nosso coração. Todos nós temos a antena. Todos nós somos filhos de Deus. Não temos diferença entre nós. Então, desde a criança pequenininha, ela já tem a antena para fazer a conexão. Desde que ela começa já a falar,
É possível. A antena é o coração, porque o coração é do coração que nasce o desejo de nós fazermos essa conexão com o astral superior, com a espiritualidade maior, com Jesus, com Deus. Então, o roteador é o nosso coração. E aí, continuamos. Para a gente poder entrar no WhatsApp, a gente vai precisar de uma senha. Não é? Temos que digitar a senha. E qual é a senha de Jesus? Fé. Fé é a senha de Jesus. Todo mundo pode ter isso, não é? Se você tiver fé, acreditar, você vai fazer essa conexão. É fé. Mais um pouquinho. Nós já temos o roteador, nós temos a senha, precisamos do sinal. Não é? O sinal do nosso WhatsApp, ondas de rádio. O sinal de Jesus, ondas de amor. Olha que legal. Quanto mais amor nós emitimos, mais amor nós recebemos e a conexão fica mais forte. Sem paredes, sem tempo, sem distância. Muito bem. Já conseguimos a conexão? Nós vamos mandar uma mensagem, não é? Aí nós temos mensagem enviada, recebida e visualizada. Todo mundo conhece. 1, 2 tracinhos e 2 tracinhos verdinhos ou azulzinhos. E com Jesus, qual é a mensagem? A nossa mensagem é a nossa oração. E a nossa oração é carregada do quê? De pedidos. Pode ser de gratidão, de agradecimento? Pode. Mas, na maioria das vezes, nós pedimos. Somos pedintes. Pedimos tudo. Pedimos emprego, pedimos namorado, pedimos dinheiro, pedimos saúde. Não é? E quem manda uma mensagem, espera receber uma resposta. Pelo WhatsApp nosso, às vezes a gente manda mensagem e nem sempre vem a resposta. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo acontece. Eu mando mensagens para minhas filhas e demora para a resposta vir. No de Jesus, não. A mensagem é enviada imediatamente, já aparece 2 tracinhos, 2 pauzinhos, onde já viram a mensagem, já visualizaram, já entregaram. Porque o astral superior tem mensageiros que leem a mensagem imediatamente. E imagine, você acha que a gente vai ficar sem resposta? Espera aí, voltei. Olha lá, aquele sinal é legal, né? Tem uma mensagem para você. Claro que tem. Deus sempre dá uma mensagem para a gente. É claro que vem a mensagem. E imediata. E qual é o teor da mensagem? Paz. A mensagem, depois que a gente faz uma prece, hoje eu estou falando especificamente do Pai Nosso, mas a prece pode simplesmente ser até um olhar para Deus. Não importa. A resposta vai vir. Ela vem através de paz. Aquela sensação de que nós fomos ouvidos. Embora estivéssemos naquele quartinho escuro, naquele hospital triste, cheio de dor, a prece chegou e a resposta veio. Mas nós temos que estar conectados, ligados nessa resposta e agradecermos também. Então, veja que interessante. Temos o Wi-Fi espiritual, grátis, que está trabalhando conosco 24 horas, mas, às vezes, a gente sente que o sinal ficou fraco e perdemos o sinal. Não acontece? Acontece, somos seres humanos, estamos encarnados, a dor é para todos. E aí o que a gente faz nesse momento que o o sinal caiu? Vamos buscar a conexão. Nós sabemos qual é. O que a gente faz? Respira fundo, faz um sussurro, entra em oração, e nós já sabemos que os espíritos disseram que o Wi-Fi dele está impregnado. Fazemos a nossa oração e a conexão se restabelece
automaticamente, imediatamente. Não há paredes, não há tempo e espaço. Legal, não é? Abá. Abá é uma palavra hebraica que significa pai. Na verdade, é papai, né? O significado correto em hebraico. Hebraico é aquela língua utilizada no tempo de Jesus. Então, Jesus utilizou, ele começa a frase com Abá. Não vou dizer o resto, porque eu não sei falar hebraico. Eu acho que vocês não gostariam também de ouvir o meu hebraico, né? Então, Jesus começa com Abá. Então, ele já joga para Deus, porque nós já sabemos quem é o Pai. O Pai é Deus. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Deus é o nosso Criador. O Criador de tudo. Que maravilhoso. Jesus começa Pai. E ele fala, Pai nosso. Ele não fala meu Pai. Claro que quem lê as Escrituras vê lá o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Mas nós temos que ver que Jesus falava o meu Pai em alguns momentos. Mas ele já joga para a gente a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso, Pai meu, Pai seu, Pai de todos nós. Por quê? Se Deus é o nosso Criador, somos todos irmãos espiritualmente falando, o Pai é nosso. E é isso que importa para a gente. Sabemos que nós não estamos sozinhos, que esse Pai é o nosso Pai poderoso e bom e é nosso. E ele continua. Que estás nos céus. Quando ele fala céus, ele já fala céus falando do universo. Do universo. Mais do que universo. O que Jesus falava? A casa de meu Pai tem várias moradas. São os diversos mundos habitados que quem estuda o Espiritismo sabe que existe. Que é natural. Então ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Porém, hoje nós estamos no 3º milênio, no século 21. Nós já podemos avançar um pouquinho nesse entendimento. Ele então não estava só se referindo ao céu físico. Ele não estava falando só no céu físico. Porque se Deus está em todo lugar, não tem um lugar específico para ele estar lá no céu. A criança aponta o céu. Mas nós já temos entendimento suficiente de que ele está em todo lugar, em todos os cantos. Então, Pai nosso que estás nos céus, é um estado elevado da consciência. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que elevar a nossa consciência, entender a essência da coisa. Por isso que ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Santificar. O que é santificar? Santificar é reverenciar o divino. A presença desse Deus divino é santificar. E quando é que nós santificamos o nosso Deus? Quando nós cuidamos de nós mesmos. Nós não precisamos nos amar? Quando a gente cuida da gente, a gente está santificando Deus. Quando a gente cuida do outro, que é a lei de Deus, amar o próximo, nós estamos também santificando Deus. Quando nós estamos praticando a caridade, nós estamos santificando Deus. Então não adianta a gente rezar, santificado seja o vosso nome. Algumas pessoas rezam assim, pensando, alguém vai santificar o nome de Deus. Não é alguém, não, somos nós. Nós é que temos que santificar. Nós é que já sabemos das leis de Deus, nós temos que seguir as leis de Deus. Isso é santificar, é tornar santo essa presença divina.
Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? É um castelo que está lá no céu? Não, nós já passamos dessa fase. O venha a nós o vosso reino é um reino de amor, de justiça, de caridade, de benevolência. Esse é o amor que nós queremos. Não é a justiça que nós buscamos tanto, a justiça? Então nós estamos dizendo, sim, venha a nós. Então, se vem a nós o vosso reino, nós precisamos estar abertos para recebermos esse reino. E o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Nós já estudamos isso. O reino de Deus não tem um lugar específico. Está dentro de nós. Esse castelo está dentro de nós. Então nós temos que estar abertos para receber esse reino. Então que venha a nós o vosso reino de justiça, de amor, de caridade, de benevolência. É esse o reino que nós queremos e que nós estamos aqui tentando evoluir para ajudar a construir esse reino. Né? Esse é complicado. Seja feita a tua vontade. Olha que legal, a gente fala assim, que seja feita a tua vontade. É uma aceitação, né? A gente começa a entender que Deus tem a vontade própria dele, que não estamos aqui por acaso, tudo tem uma razão de ser, então que a gente aceita a vontade de Deus. Mas aí eu pergunto, será que a gente aceita mesmo a vontade de Deus? E quando a dor começa a bater na nossa porta, o sofrimento, a gente aceita, né? A gente aceita mesmo, a verdade é essa. A gente tem dificuldade de aceitar. Mas aí, quando a gente está rezando lá no Pai Nosso, parece tão fácil, né? Seja feita a sua vontade. Coisa simples. Mas não é simples. Não é. A gente tem que aceitar a vontade de Deus, gente. Eu falo isso para mim todo dia. Às vezes 5 vezes por dia. Tem que aceitar. Por quê? Porque Deus é justo, é bom, é teu Pai misericordioso. Ele não quer o mal para você. Se Ele te mandou um sofrimento e uma dor, é para você aprender, né? Porque a dor é a nossa professora, né? Quando a gente não precisar mais dela, não teremos mais no nosso planeta. Nós teremos um planeta de regeneração. Já não vai ter mais maldade. Então, seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Quando vocês falarem isso, vocês têm que lembrar, a vontade de Deus é soberana. A minha vem em segundo plano. Não vou pedir coisas para Deus? Vou. Mas é Ele que decide o que é melhor para mim. É assim que a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que legal. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o pão nosso pode ser um trabalho, preciso de um trabalho, né? Com dinheiro eu posso comprar o pão físico, o alimento. Jesus, Ele falava do alimento físico? Falava, né? Porque a gente precisa se alimentar, né, adequadamente para termos forças, né? Nosso corpo ter força de reagir, de trabalhar, enfim. Mas Jesus falava também no pão nosso de cada dia, daquele outro alimento, o alimento espiritual. Porque nós não somos só corpo. Nós somos corpo e espírito. Ou melhor, somos um espírito habitando um corpinho. Então precisamos alimentar o corpinho? Sim, sem exageros. Mas precisamos alimentar também, igual ou mais, o corpo espiritual. E como é que a gente alimenta o corpo espiritual? Estudando, por exemplo, o Evangelho, fazendo leituras edificantes, às vezes assistindo uma boa música. Hoje, estávamos ouvindo o Ronaldo tocar. Músicas maravilhosas. Eu não me lembro, mas é como se eu me lembrasse que eu estava vivendo no século XVI. Aquelas músicas maravilhosas, edificantes.
É um momento do pão nosso de cada dia, de alimentar o espírito. Mas Jesus nos ensinou outra forma também de alimentar o espírito. Trabalhando, fazendo a caridade. Quando a gente faz a caridade, a gente está ajudando o próximo, mas a gente está se ajudando também. Porque vocês acham que a gente trabalha de graça? Não. Deus não vai querer isso. Ele vai te dar bônus. Bônus às vezes é saúde, é uma higiene mental que você faz. Você está ajudando o outro, mas você está se ajudando também. Mesmo que você não pense nisso. Porque nada acontece por acaso. Então, esse é o pão nosso de cada dia. A gente está pedindo isso. Mas a gente também tem que pensar que existe uma lei de Deus, que é a lei do trabalho. Não adianta você só esperar numa rede o pão nosso de cada dia cair do céu. Não, a gente tem que trabalhar. Então, se a gente quer ter uma mente limpa, no sentido de afastar a tristeza, a ansiedade, a angústia, precisamos nos conectar a Deus. E uma das lições que o Pai Nosso diz é: alimente o seu espírito. Quando você sente que já está fraquejando, que a nossa frequência está indo lá para baixo, vamos puxar essa frequência para cima. Respira fundo, lembra? Sussurra uma prece e a conexão se estabelece. Pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu Deus, a gente lê assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu já, quando faço a minha prece, eu falo, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Como nós devemos perdoar. Por quê? Porque é difícil. O perdão, ele nos liberta. Ele tira aquele peso que a gente tem. O perdão é um ferimento aberto que nós temos no nosso coração. E o coração é a nossa antena, lembra? Como é que a nossa antena vai funcionar legal para aquela conexão com o Wi-Fi espiritual se ele tiver rachado, partido? Então, o perdão, ele é o nosso oxigênio da alma. Nós precisamos perdoar. E precisamos nos perdoar. O perdão também, ele alivia as nossas dores. Parece que não, mas alivia. Se a gente acredita num Deus justo e bom, vamos entregar para Deus, que a justiça de Deus seja feita na hora que bem entender. Também não é na nossa hora. Então é esse perdão que a gente tem que buscar. Não é amar totalmente aquele que foi teu inimigo, mas é deixar para lá. Por que deixar para lá? Nós não estamos fazendo uma oração e nós não estamos pedindo para Deus perdão. Gente, temos que ter vergonha na cara. Olha só, nós vamos pedir perdão para Deus. Perdoai as nossas ofensas. E aí, aquele que nos ofendeu, a gente não perdoa? Tem coerência nisso? Não tem. Então, se a gente quer ser perdoado, qual foi o conselho de Jesus? Perdoai também. Aí a gente começa já a dar o primeiro passo para ir mais para frente, né? É mais ou menos por aí. Então, como é que a gente também faz? A gente faz isso fazendo a caridade, né? Não nos deixeis cair em tentação. A tentação é dura, né? Tentação é difícil. Em casa eu tenho gente que está deixando de tomar Coca-Cola. Tudo bem, está tomando um outro refrigerante mais light. Aí chega meu marido com uma Coca de 2 litros, geladinha. É uma tentação. Mas a tentação, na verdade, a tentação é um convite. É um convite para a gente praticar algo ruim, né? A tentação é esse convite. Então, se a gente for procurar no dicionário, a tentação é um desejo de gratificação imediata. Está lá no dicionário. Um desejo de gratificação imediata. Olha o perigo.
Eu quero aquilo, mas eu quero agora. Eu não posso deixar para depois. Se eu deixar para depois, às vezes eu nem faço. Mas aí a nossa mente fala assim, não, eu quero agora. E quando a gente faz as coisas muito rápidas, a gente acaba agindo de que forma? Pelo impulso. Você vai fazer as compras no Gonzaga. Aí você vê várias coisas. Você nem precisa daquele sapato. Você olhou e falou, eu vou comprar. Compra o sapato. Você nem tem dinheiro para comprar o sapato. Você passa o cartão. Quando chega a fatura do cartão, você se arrepende. Impulso. Satisfação imediata. A gente queria uma gratificação imediata. Isso acontece com o Shopee, né? Vai comprando, chega a fatura, quer morrer, né? Também acontece algumas pessoas que dizem assim, eu vou falar isso, que são os homens que fazem isso, as mulheres não fazem. Os homens traem as suas esposas e namoradas. E depois eles dizem assim, me perdoa, foi a carne que é fraca. Vocês já escutaram essa frase aí? Foi fraca nada, seu safado. Foi justamente essa história. Gratificação imediata. Agiu por impulso. Porque não pensasse antes. Pensaste antes. Então é mais ou menos isso. Não posso falar muito, que a Rita já está me olhando. Então vamos seguir, tá? Mas é isso. Não nos deixeis cair em tentação. Então, para encerrar essa parte aí, a gente pede. Está errado pedir? Não, somos pedintes. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Pensar 2 vezes antes de agir. Não tem aquela outra frase de Deus, de Jesus, que falou assim, orai e vigiai. É o que nós temos que fazer. Orai e vigiai todos os nossos passos. Livrai-nos do mal. Ora, todo mundo quer se livrar do mal, não é mesmo? Nós queremos nos livrar do mal. Todos nós queremos ser protegidos. Está errado? Não. Mas nós temos também que pensar nisso. Será que nós merecemos? Olha o que acontece. Uma coisa que eu vou falar, não leve a mal o que eu vou dizer. Mas a gente vê aí, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, alguém morrendo porque ficou lá num precipício querendo fazer uma foto maravilhosa para se exibir na internet. Escorrega e cai. Falo isso porque eu já conversei com um desses espíritos que fez isso. Se arrependeu na alma. Na hora que ele está caindo, ele já está se arrependendo. Mas para que isso? Tem necessidade? Então a gente está pedindo aqui para a gente se livrar do mal. Mas nós temos que pedir primeiro forças para Deus. Porque nós sabemos todas as leis de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é isso quando você fala para uma criança que começa a andar? Aquela criança que já está com 8 anos, eu não sei com quantos anos agora as crianças vão na padaria comprar pão. Você não fala, cuidado quando vai atravessar a rua, isso, aquilo outro. Também Deus, Jesus nos avisou. Livrai-nos do mal aqui. Nós estamos pedindo proteção, né? E aí, a gente tem que fortalecer a nossa vigilância em todos os sentidos. Que assim seja. O final da nossa frase é maravilhosa. Que assim seja. É a entrega. Dizendo que a gente aceitou tudo. Preste atenção no final do Pai Nosso. Que assim seja. É quando a gente se entrega, a gente mostra que tem confiança nesse Deus. Quando vocês estiverem terminando o Pai Nosso, e quando vocês falarem, assim seja, lembre-se que vocês se entregaram para tudo aquilo que vocês pediram e prometeram que iam fazer durante a oração, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, que assim seja a resignação, né? Eu queria falar para vocês uma coisa antes de encerrar. A gente vai encerrar com uma oração, claro. Mas eu queria contar uma coisa para vocês muito legal.
Aqui na casa, acho que em todas as casas espíritas, nós falamos o tempo inteiro e ensinamos também a como fazer o evangelho no lar. Ontem foi uma noite muito especial aqui no Ismênia, não sei quem veio, mas quem veio, ou quem perdeu, na verdade, perdeu um momento especial, onde tem todas as orientações, foi falado como as casas espíritas funcionam, mas teve um momento especial porque foi o dia da família. Então, os jovens e as crianças que estudam aqui na nossa casa, no Evangelho, na evangelização, fizeram uma apresentação lá fora. Muito legal. E uma das crianças, no término da apresentação dela, ela veio e entregou um livrinho tão bonitinho, feito por eles. E é tão legal saber que as crianças estão sendo ensinadas, educadas, orientadas a fazer o Evangelho no lar. Olha o resuminho do livro deles. Marque um dia e uma hora. Reúna a família no dia marcado. Coloque uma jarra de água. Olha que gracinha, o desenho. Eu estou sem óculos. Inicie com uma prece. Faça a leitura de um livro espírita. E depois, converse sobre a leitura. Finalize com uma vibração. E beba a água que foi fluidificada. Uma coisa tão simples. Crianças aqui ensinando a fazer o evangelho no lar. E ainda tem gente, né, que não faz o evangelho no lar. O evangelho e a prece, a oração do Pai Nosso, é um remédio que nós podemos tomar sem pensar, sem ter contraindicação, sem efeitos colaterais. Podemos orar o dia inteiro, desde que não seja uma oração mecanizada, né? Palavras repetidas. Por isso que a gente ficou falando frase a frase do Pai Nosso. E agora nós vamos encerrar com uma vibração, é uma prece da... Eu esqueci o nome dela. Bruna. Lissete Bruno. É assim que meu cérebro funciona, de trás para frente. A Lissete Bruno, ela fez uma oração. Eu achei muito linda, porque é um Pai Nosso especial e é um Pai Nosso que também é uma vibração. Então eu vou pedir nesse momento que todos nós fiquemos assim, em vibração, com a Lissete Bruno, que já foi, né? Que está no mundo espiritual, e vamos vibrar assim para todos e para o mundo inteiro. E assim eu me despeço de vocês e vamos nos preparando agora para os passos, tá bom? Muito obrigada por me ouvirem. Dai-nos o pão para revigorar as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com os olhos. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário da caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mandados pelo outro sofrem. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros perturbados. E vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o controle da palavra amiga. De estes que nesse momento transpõem o código da vida terrena para a espiritual, tenham um dia no vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres infelizes que ali foram perdidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé.
que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do Brasil, e ele, fim do dia, possa voltar ao seio do Senhor. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pacote de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos de cera à mulher. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem entre nós sejam